Beleza, nós estamos aqui com o primeiro programa, o OneCast, e nós temos aqui uma pessoa especial que vai falar um pouquinho sobre a vida, sobre empreendedorismo, sobre religião, sobre família. Você quer se apresentar? A gente chama de apóstolo ou de Júdice? Tanto faz. Tanto faz. Pode ser apóstolo, pode ser Judson, Esse é como o... preferirem. Pois é, então a gente vai te chamar. O que aparecer, a gente vai, na hora a gente vai falar, né? Então, se apresente um pouco aí, fala um pouco sobre você. O meu nome é Judson, sou pastor, né, da Reinando em Cristo, é uma igreja que o Senhor nos deu. Esse é o meu chamado primordial, meu propósito primordial é pastorear pessoas e formar líderes. Então, essa é a minha meu maior desafio, meu maior desafio. E também sou pai de Ana Luísa, de Isabela, casado com a doutora Ana Paula. Olha, Ó. propósito também muito importante, formar família, né? Apresentar uma família diante de Deus. E nas horas vagas, empresário. Aí tem uma empresa de turismo, trabalhamos com viagens para Israel. Surgiu de uma crise que nós enfrentamos no turismo, né? Então tivemos que montar uma empresa para resolver isso. E uma empresa de investimento no mercado de criptomoedas. Rapaz, eu acho engraçado essa quantidade de coisas. Às vezes eu comento com minha esposa sobre. Eu ia perguntar sobre as horas vagas, né? Não, então, Onde é que acha essas horas vagas aí? como é que acha a hora vaga, né? Isso é um negócio interessante que você começou a falar. Eu acho que eu vou começar desse ponto, que é propósito. É uma área que eu falo muito com as pessoas e eu escuto muito as pessoas, e quando a gente vai falar, ver especialista que trabalha com pessoas e tal, as pessoas vão estar sempre falando nisso. As pessoas não entendem o seu propósito. Foi claro? Tornou claro o seu propósito? Ou teve um tempo que ele ficou, tipo assim, será que é essa área mesmo? Será que é isso ou não? Nós sempre temos dúvidas, né? Quando eu comecei, as coisas abrocharam tudo junto para mim, tanto o lado empresarial quanto o chamado vocacional. As duas coisas vieram juntas. Eu, com 10 anos na igreja, já me envolvia com professor de crianças, professor de adolescentes, montava os cultinhos e fazia aquilo. Já estava envolvido na igreja, com 10, 11 anos de idade. E também eu já despertou aquele desejo de ganhar dinheiro. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. E tinha um amigo meu que vendia picolé. E aí eu fui vender picolé. Vendi picolé um tempo e falei, não, isso aqui trabalha demais e ganha muito pouco. E qual era a idade? Só Eu, cortando. eu devia ter uns 12 anos de idade, 11, 12 Rapaz. anos de idade. E meu pai também forçava, né? Meu pai, ele sempre falou, ó, não quero vagabundo dentro de casa, de maneira dura, né? Mas tem que trabalhar. Você precisa trabalhar. E com 12 anos ele já colocava a gente para trabalhar no escritório. Ele tinha um escritório de contabilidade. E aí eu era o office boy do escritório. Fazia as cobranças, ia para banco, entregava documento. Então, fazia isso. Aí eu vi que o escritório não era a minha praia. Eu falei, eu não vou ficar trancado, nunca gostei de ficar trancado dentro de quatro paredes, fazendo cálculo, matemática. E ele comprou uma fazenda. E aí eu falei, vou para a fazenda. Aí, 15 anos de idade, eu fui para a fazenda. Já dirigia, já tinha carro. Com E aí 15 comecei, anos. com 15 anos, aí comecei a trabalhar na fazenda. Ele me deu $1.000 na época. Eu montei uma empresa de pneus. Comprava pneu importado, o pessoal dos Estados Unidos e Europa vendia o pneu usado, e o pneu para nós brasileiros ainda era bom. Aí eu comprava os pneus usados e vendia. Então comecei a comprar pneu usado, vendi óleo lubrificante, câmara de ar. Aí fiquei um tempo mexendo com isso, uns 2, 3 anos, quebrei. Aí montei uma empresa de seguros, seguros de saúde. Comecei a vender seguro de saúde, Unimed, Uniodonto, Bradesco Saúde, Sul América, vendi isso. E aí voltei para o agro, lançaram um produto novo no Brasil, que eram as mangueiras de irrigação, chamada Santeno. Aí eu consegui a representação de uma empresa lá de Salvador chamada Terval Máquinas, montei uma sociedade, fui plantar tomate e, e mexer com essas mangueiras. Aí eu me dediquei mais à agricultura, tá? Dedicando à agricultura, trabalhando, plantando tomate, plantando pimentão, vendendo na feira.
E nessa época foi que eu tive um chamado de Deus. Aí eu tive que fazer uma opção, ou eu ficava dentro da fazenda, ou eu ia me preparar para o ministério, para o chamado. Aí foi um choque, porque eu não conseguia conciliar as duas coisas. Aí eu deixei tudo, deixei a fazenda, deixei os negócios todos e me mudei para Brasília. Fui fazer seminário. Passei 4 anos só me dedicando à igreja, né? Ao estudo de teologia, fiz teologia na Faculdade Batista. Voltei, depois desses 4 anos, me casei e aí comecei a trabalhar na igreja. E durante um tempo eu achava incompatível os negócios, estava dentro de mim, teve aquela preparação, estava dentro de mim a questão de negócios, estava dentro de mim a questão da espiritualidade, do chamado apostólico, né, que aí ia avançar, e mesmo nos negócios a mesma coisa, só que eu não tinha referencial, pessoas que faziam negócios. Sabe? As pessoas sempre me diziam: olha, ou você escolhe, ou você é pastor, ou você é empresário. Então aí falava mais forte o medo também, o temor. Falei: não, eu vou fazer o que Deus quer, eu não vou lutar contra Deus. Não vou lutar contra Deus. Até que em 2015, 2016, eu tive uma experiência com Deus. Um profeta lá dos Estados Unidos, o Sei. Kevin Leal, ele me deu uma palavra, ele não me conhecia, não sabia quem eu era, muito pouco, né? E ele me deu uma palavra que ficou marcada dentro de mim. Ele falou assim: Deus te deu duas graças. Deus te deu a graça para fazer negócio, ganhar dinheiro, e Deus te deu a graça para pastorear pessoas. Aí nisso eu falei: não, eu vou empreender, vou voltar aos meus negócios. Aí tá cheio de planos ainda aí para fazer coisas que É. estão dentro de mim. A gente teve, por muito tempo, teve uma cultura muito, assim, uma cultura que acabava prendendo, justamente criando esse certo estigma, né, de que o pastor ele não podia ter negócio, não podia Uhum. empreender, ele não. Então isso acabou foi uma cultura que foi sendo gerada, né, por gerações e por tradições que vieram antes. E até a gente vê muito isso também no campo missionário, né? Quando a pessoa fala que é missionário, você já pensa logo que o cara passa fome ou algo nesse sentido. Isso, nesse Então, sentido. sempre teve muito essa cultura, né? E até hoje a gente vê uma resistência muito grande, como nós fazemos parte da mesma igreja, nós vemos uma resistência muito grande ainda de algumas pessoas em relação a negócio, a falar sobre negócio na empresa, né? E eu percebo que você já veio com essa disruptura, né? Então, com esse projeto já totalmente diferente, né? Porque você fala muito sobre negócio no ministério, você estimula as pessoas a terem negócio no ministério, inclusive nosso negócio surgiu também por conta desse estímulo, né? Então, é algo realmente muito edificante, né? E que bom que você continuou esse propósito. É incrível porque a gente pega pessoas perguntando assim, será que dá para fazer as duas coisas, né? Dá. E outra coisa, voltando só um pouquinho na sua história aí, pode ser um problema para muita gente ainda, né? Tipo, você tem que tomar essa decisão. Você estava lá e Deus falou, agora eu quero que você vai se preparar. E aí? Hoje é mais fácil falar, né? Como foi o processo? Ou uma coisa que tem ajudado bastante, tem umas coisas que a gente precisa abordar, a questão do propósito, o Aham. processo, e uma outra coisa interessante que a gente pode falar também é sobre como multifacetado, como fazer várias coisas, né? Aham. Então vamos lá, primeiro, o que é muito importante para entender isso é que a nossa vida ela é cíclica. Isso eu só fui entender agora. Então nossa vida ela é em tempos e estações, são ciclos de Deus. E nós não entendemos isso. Nós queremos fazer tudo de uma vez só. Nós não entendemos o ciclo que nós estamos passando. Nós não entendemos a estação que nós estamos passando. E aí Deus separa um ciclo. Na minha vida eu tenho observado são ciclos de 7 anos. Então Deus prepara um ciclo e nesse ciclo ele vai trabalhar algo na tua vida. Termina aquele ciclo, encerrou o ciclo, ele começa outro ciclo. E ele vai trabalhar outra coisa na tua vida. Então teve o tempo, o meu primeiro ciclo ali, né? Ele trabalhou um pouco de igreja, trabalhou um pouco de empreendimento, dos negócios e tal. Um ciclo se encerrou. E aí, com 21 anos, mais ou menos, comecei um outro ciclo, que foi a questão do ministério. Então, vai estudar, vai começar
um ciclo. Começou com 21, 22 anos. Aí de 29, fiquei esses 7 anos focado em estudo, lia muito, eu lia um livro por semana, toda semana li um livro, é o que eu me abasteço até hoje. Então lia muito e foi esse ciclo de crescimento espiritual, de crescimento intelectual. Com 29 anos, terminou um ciclo de 7 anos, né? 29 anos começou outro ciclo. Eu fui aprender a liderar a igreja. O antigo pastor da igreja saiu, assumi o ministério, a presidência do ministério com 29 anos. Aí outro ciclo. Aí fiquei em torno de 7 anos, foi 2005 até 2012. Então, com 35 anos, eu me mudei de Barreiras, fui para Salvador. Mais um ciclo de 7 anos. Deus estava ampliando os meus horizontes. Eu estava na Coreia e Deus falou: vou te tirar de Barreiras e vou te levar para Salvador. E falou até a cidade. Eu falei: mas por que, Deus? Ele falou assim: porque sua visão é muito pequena e eu preciso ampliar sua visão. E por causa da sua falta de visão, eu não posso agir na tua vida. Eu não posso te levar onde eu preciso te levar. Então, foi outro ciclo. E aí, fiquei até 42 em Brasília, né? Fui para Salvador, para Brasília, conheci muitas pessoas, viajei o mundo nesse período, foi exatamente nesse período que Deus me levou a vários lugares do mundo, conhecendo várias pessoas, ampliou a visão e há 2 anos atrás, com 43, 44 anos, voltei para Barreiras, um outro ciclo. Então, quando você entende o ciclo de Deus e que Deus sempre vai encerrar um ciclo para começar outro, aí você tem mais tranquilidade, tem mais paz. Então, tem essa questão, fui entender essa questão dos ciclos e do agir de Deus na minha vida. Até um negócio que eu quero escrever sobre isso aí. Inclusive, você acabou de clarear um negócio que eu ia falar contigo, que eu falei que precisava conversar contigo aquele dia, e você acaba de responder algumas coisas daquilo que eu vou falar contigo ainda. Que é essa mudança de ciclo que eu estava sem entender que começou a acontecer na minha vida. Eu ia comentar algo justamente a respeito disso, né? Porque essa questão dos ciclos, eu percebi isso na minha vida também. Só que eu queria entender uma outra coisa. Eu vi uma pregação uma vez do Rodolfo Abrantes e ele fala que parece que que Deus pegou essa geração e ele acelerou algumas coisas. Ele acelerou alguns processos. Consequentemente, esses ciclos, eles são acelerados também. Você acredita que esses ciclos, eles têm a duração deles está ligada também à questão da geração, ou você acha que é algo realmente de, de Deus contigo, ou não sei se deu para entender a... Eu não acredito nessa questão de aceleração dos ciclos, né? Aham. O que tem acontecido hoje é a questão de tecnologia. Nós temos muito mais acesso à informação. Então, o tempo passa muito mais rápido. Um menino hoje com 15 anos, ele tem Um acesso um muito acesso mais... a computadores, um acesso à tecnologia, um acesso a tudo, informação que nós não tínhamos antes. Mas o ciclo, o trabalho é o mesmo. É o 24 horas, 7 dias uma semana, 28 dias ciclo menstrual da mulher, e aí você tem uma nova estação, as 4 estações do ano. Então Deus vai trabalhando em ciclos. Não acredito nessa questão de aceleração Aham. de ciclo. Não. É o tempo. Eu queria isso, acelerar sempre. Eu falei, não, tem que acelerar. E hoje, quando estou chegando perto de 50, né? Aí eu tirei essa pressa, essa pressa, e esperar o tempo de Deus, esperar Sim. Deus agir. Tem coisa que tem que amadurecer na nossa vida. E você vai aprender. Paulo, vamos voltar para o apóstolo Paulo lá, né? Paulo, ele tem uma experiência com Jesus ali, tem mais ou menos na mesma idade que Cristo morreu, 33, 34 anos. E aí ele fica 14 anos, ele já era rabino. Ele fica 14 anos parado. Quando ele vai para Jerusalém, depois ele volta para Tarso e fica lá em Tarso, sem ninguém falar de Paulo. 14 anos revendo teologia, 2 ciclos. 14 anos Deus ministrando na vida dele, falando com ele, ministrando e tal. Até que chegou o ponto, tá preparado? Tá. Aí o ministério de Paulo dura outros 14 anos. Ele morre com perto de 60 anos. E aí, quando ele está preparado, Barnabé vai lá buscar Paulo. Aí você vê José. José é vendido com 17 anos. 2 ciclos de 7 também. Ele passa 2 ciclos de 7. 7 anos de fome. Ele fica 7 anos ali até ficar na casa de Potifar, vendido como escravo, casa de Potifar, cadeia, e vai para o palácio de Faraó. Em torno de 7 anos isso aí. E aí
mais 7 anos até ele chegar ao trono do Egito. Ele chega a 33 anos de idade, ou 30 anos de idade. Então, o ciclo, até Deus. E a gente tem que entender Jacó isso. ficou 7, né? Sete. Pra trabalhar, depois Quando, mais. quando você vai, Casar. quando você vê esse negócio do ciclo, principalmente dos 7 anos, e você olha os personagens bíblicos, né? Você vai ver isso na Bíblia toda. Cada 7 anos tem um Shemitah. Aí voltando para todas as bolsas, as grandes crises mundiais aconteceram em ano de Shemitah. Nós estamos no ano de Shemitah. Então, esse ano, os mercados financeiros já derreteram 70%. Todos os anos de Shemitah. Ciclo. É cíclico. É muito. Cara, ficou louco agora. Vou terminar aqui, já vou dividir aqui minha idade. Eu já tô fazendo conta aqui no Aí é podcast. importante você entender que ciclo você está vivendo. Qual é a estação da tua vida que você está vivendo. Então, olha que interessante. Acho que eu vou dividir algo aqui. Não tá, mas eu vou dividir aqui. Eu tava, esses dias eu comecei um processo. As coisas mudaram, né? Você é testemunha de como as coisas mudaram em minha vida ministerialmente, né? E foi tudo acontecendo e tudo foi se respondendo. E aí eu tava esses dias em oração e depois eu fui tomar banho e saí e falei assim, tá, os pessoas falam um negócio aqui na minha mente. É o que foi que mudou tudo, assim, tipo, eu comecei a ver tudo que tinha acontecido, eu comecei a entrar num ciclo de maturidade diferente, num ciclo de empreendedorismo completamente diferente. Eu me lembro da última vez que eu tive na sua casa, você falou assim, está diferente, ó, você mudou. Eu falei, mudei mesmo. Então eu comecei a ver assim, eu já tinha ouvido que esse ano seria um ano, por ser um ano de cimitar, seria um ano de mudança, um ano de realinhamento ali, e que as coisas aconteceriam. E as coisas aconteceram, né? Tipo, o nosso negócio, a nossa empresa, ela deu uma mudança assim, cara, é incrível. A gente olha assim e ontem a gente era uma coisa e hoje nós somos outra. E assim, Mudou de fase. mudou uma fase. Não, mudou. Virou a chave assim, pá. Aí virou a chave na minha mente, girou a chave na minha casa, né? Na verdade, nós giramos a chave assim, começamos a pensar, tipo... Aí Deus me confirmou algo e tá, esse dia falou assim, amor, eu tava aqui tomando banho, Deus falou um negócio, deixa eu mandar lá pro celular, senão eu esqueço. Deus falou que nos chamou para ajudar pessoas a mudarem de vida. Aí eu falei, faz sentido para você? Eu falei, todo, né? Faz todo sentido, ou seja, ele mudou assim. E aí, quando você vai falando agora, eu começo a fazer conta e começo a ver que as coisas vão se encaixando, né? E é mais fácil ouvir e entender que essa mudança realmente veio num ciclo. E que você pode ir naquele ciclo que vai ter dificuldade, vai, mas é aquilo ali que ficou, né? É aquilo que está pronto para você. Diferente de você, é o que eu perguntei no início. Quando você não entende, você começa a entrar em crise. Imagine, você foi chamado, me falou assim, você tem chamado pastoral? Eu falei, tenho. Mas hoje não é sacerdotal. Não é para estar dentro de uma igreja. É para levar o reino de formas diferentes. Eu vou ser pastor ali. Então, às vezes parece que está errado, né? Tipo assim, não, você é pastor de igreja. E aí tem gente que não é pastor de igreja. Aí você mata, né? Você conseguiu ser obediente sem entender os ciclos, né? Dá para perceber que você já entende o ciclo, como você falou hoje, né? Mas lá você foi obediente e obedeceu os ciclos. Eu não entendi ainda, né? Eu só fui, Só foi obedecendo. eu fui sendo levado. Foi Foi sendo descortinando levado. agora, né? Porque eu não, são poucas pessoas que falam sobre isso. Isso. Porque você, para entender o ciclo, hoje nós nos guiamos pelo calendário cronológico, Cronos, né? E o Cronos não é o calendário de Deus. Aí você vai entender que o calendário de Deus é cíclico. As coisas são cíclicas. E o que aconteceu lá em Eclesiastes 1:9, olha aí, Eclesiastes 1:9, você vai entender do ciclo. Vamos aqui. Eclesiastes 1:9. Já pensou se eu erro aqui o livro? 1:9, Uhum. NAA. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Então, é cíclico.
Então, o que foi, vai acontecer novamente. Então, vai se repetir, Se tornará a fazer, né? vai se tornar a fazer. E esse é um dos segredos da riqueza do povo judeu. Entenderam isso? Não, aí que agora você falou de riqueza aí, mano. Fala mais. Já que tá aqui, vai soltando aí, meu irmão, agora. Porque o que foi, tornará a ser. Algo bem visível, né, desse calendário cíclico, né? É a moda, por exemplo, né? A moda eu acho que é algo mais, é o que é mais palpável, né? Que a gente Uhum. consegue observar desse plano cíclico, né? Que a moda, você vê hoje, é o que está sendo usado hoje na moda, na década de 80 estava sendo usada Volta. também. Então, volta. Algo só. As inspirações Isso, voltam. as inspirações elas voltam. Isso, de forma mais visível, né? É o que a gente consegue ter como exemplo, né? De forma mais Se a gente olhar o palpável. podcast, também é uma ideia da rádio, só que novamente de uma inspiração. A tecnologia mudou, mas a forma de comunicação, É a mesma. a mesma coisa. Você tinha um jornal, eu vi uma foto, numa das redes sociais aí, em 1910, 1900 e pouquinho, um ponto de ônibus. Todo mundo de gravata, todo mundo de chapéu e tal. Todo mundo com chapéu na mão. Ou com jornal na mão, olhando o jornal. E aí mudou. Hoje, se você vai num ponto de ônibus ou no metrô, ninguém vai estar com jornal na mão. Vai estar todo mundo com O celular na mão. celular. Só mudou a forma de você visualizar a notícia, mas o conteúdo Sim. é o mesmo. É A o gente sempre mesmo. costuma falar aqui na empresa, né? Como a gente trabalha com toda essa parte de assessoria e marketing e desenvolvimento de soluções de tecnologia, né? 100% focado no digital. Os clientes têm muita dúvida em relação a como que funciona o digital, ainda tem essa dúvida frequente, né? E a gente sempre costuma falar, cara, é a mesma coisa. O que muda são só os canais e as ferramentas. Agora, nós estávamos no ciclo da televisão. Encerrou. Aham. Mudou a tela. Então, ao invés da telona, você ainda usa, né, para assistir, aplicativo e tal lá, mas não é uma informação centralizada. Você não tem hoje uma única fonte de informação. Você tem uma informação descentralizada e a tela mudou. É a telinha agora. E cada um tem uma telinha na sua mão. E antes a informação que era produzida por um só grupo, hoje, se eu quiser, nós estamos Disseminada, aqui né? produzindo conteúdo. E só que outrora nós não tínhamos onde vincular esse conteúdo. Agora você tem aí várias plataformas que você pode vincular o conteúdo que você produz. Isso é verdade. É incrível. Democratizou o processo, né? Assim também, Isso. né? Que agora Isso. pessoas, um grande exemplo disso são os influencers, né? Os caras mudaram Os os artistas artistas. mudaram. Então, Uma pessoa sai do anonimato aqui e de repente ganha mais do que uma atriz de Hollywood nas redes sociais. com certeza. É incrível, né? Isso é. Ligando essa hora não é possível. Depois eu atendo aí a ligação. E dentro dessa questão ainda pastoral de propósito, a gente tem muito hoje. Tem muito hoje, porque se fala ou sempre existiu depressão entre pastores. Vamos voltar um negócio antes, importante para a gente. Pode falar. Que é a questão, você falou, a questão do Do propósito. 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 Então, a coisa mais importante que você pode descobrir na sua vida é o seu propósito. Aquilo que você nasceu para fazer. Aquilo que você foi criado para fazer. Então, eu creio que Deus tem um propósito para cada filho dele que está na face da terra. E as pessoas hoje elas estão sem propósito porque elas acham que foram criadas por acaso. Quando você vai lá para a teoria do Big Bang, né, houve uma grande explosão, ninguém planejou nada, surgiu a humanidade, foi evoluindo, evoluindo até chegar onde nós estamos hoje. Surgiu sem propósito. Nós não cremos assim. Nós cremos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo formaram o homem com um propósito. Então é muito importante que você entenda que você foi criado com um propósito, que Deus tem um propósito na sua vida e que tudo que Deus criou com um propósito. Diante disso, você precisa descobrir o propósito para o qual você foi criado. E como é que você vai descobrir isso? Pelos seus talentos, pelas suas ideias, por aquilo que você gosta de fazer. Deus não é um Deus assim sarcástico, mal ele vai, eu vou colocar um propósito aqui dentro do Salles, mas o Salles nunca vai descobrir o propósito para o qual eu criei. Não.
Então ele vê quais são as habilidades dele. Então tá tão na cara que é difícil de ver. Aham. É algo que está tão dentro da gente que está difícil de ver. Então, aí na sua vida, aquilo que você, as experiências que você teve, as habilidades que foram criadas em você, as capacidades que você desenvolveu, estão ligadas ao seu propósito. E às Não vezes a vai gente ser algo quer. distante, vai ser algo para meu propósito. Empresas, está ligado a empresas, ao empreendedorismo e está ligado à questão da minha espiritualidade, da minha fé. Essas duas coisas que eu trabalho. E desde 10 anos de idade que eu venho sendo trabalhado nisso. Na verdade, às vezes a gente sabe qual é o propósito de Deus, Deus tem para a vida da gente, mas a gente não quer aceitar, né? É tão óbvio. É tão óbvio que a gente quer buscar uma outra coisa, a gente quer buscar fazer outra coisa, porque a gente não quer assumir a responsabilidade de fazer aquilo que Deus chamou para a gente fazer. Então é uma questão realmente de responsabilidade. Eu já me peguei nisso diversas vezes, né? Até eu encontrar hoje o propósito que Deus tem para minha vida, eu passei muito por esses percalços aí que eu, na verdade, queria fugir, né? Então, até a questão trazendo pro lado da minha profissão. Eu sempre fui apaixonado por comunicação. Desde os 13 anos de idade, eu sempre mexi com câmeras, eu sempre gostei de trabalhar com isso, eu lembro que eu tinha uma câmera, uma filmadora, e aí eu gravava as festas de tabernáculo lá na igreja. E aí eu filmava as festas ali, e depois já começa no empreendedorismo, né? Vendia os DVD para pastor. Então, eu sempre gostei, mas quando chegou ali no final da adolescência, 17, 18 anos, eu me iludi, né, com aquela acho que a maioria dos jovens passam por essa experiência, né? Ah, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser. Então, você busca uma profissão que, na verdade, ela vai te dar status. Ou aparentemente Ou, dinheiro, ou né? dinheiro, né? Mas você não está buscando algo que está ligado ao seu propósito e algo que você tem aptidão de fazer. Aí vai ser uma pessoa frustrada. Sim. A maior desgraça que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela passar a sua vida toda fazendo aquilo que ela não foi chamada, ela não foi desenhada para fazer. Deus te criou para ser microfone, você quer ser abridor de lata. Isso tem gerado uma frustração. A gente tem acompanhado isso, né? Até hoje eu estava conversando com a professora esses dias e ela falando sobre isso, né? E você está colocando os adolescentes para escolherem determinada profissão, os pais têm feito isso, mas em nenhum momento você tem buscado olhar o DNA da criança, né? Uhum. Tava conversando, inclusive, com o filho de uma amiga e eu falei, e aí, vai fazer o quê? Ele falou assim, cara, terminou o segundo grau. Eu acho que eu vou fazer medicina, porque eu até estou gostando agora. Eu falei, mas você tava com dúvida? Ele terminou tem um ano sem fazer o cursinho, ele falou. Não, é que eu tinha dito na escola que eu ia fazer engenharia, porque me perguntavam tanto que quando falava assim, você vai fazer o quê? Você falou assim, vou fazer engenharia, porque aí ninguém vai me perguntar mais. E assim eram os meus colegas também da turma. Todo mundo falava uma profissão só para não perguntar qual era a nossa profissão. Aí, mas eu não ia querer ser engenheiro. Ou seja, acaba que tá todo mundo perdido e alguém colocando a pessoa para ficar perdido porque não olhou o DNA. Descubra o seu propósito. E a Descubra- maior descoberta que você pode fazer é o para que Deus te criou. Deus te criou, né? E quando você também não aceita, como você falou inicialmente, que Deus te criou para um propósito, então você não vai aceitar o propósito, né? É incrível, mas. E não vai ser feliz. E não vai ser feliz. Não vai ser realizado nunca. Eu fico. Hoje eu vou falar assim, sabe, você descobri, eu entendo hoje toda a área de comunicação que eu tenho, que fala, forma de. O que eu fazia desde quando era criança, eu já fazia isso que eu faço agora, não entendia que era propósito. E aí eu falei assim, mas parece ser fácil, não me perguntou esses dias, como é que você conseguiu, como é que você consegue trilhar pelo seu propósito? Eu falei, cara, não foi fácil, eu entendi isso, eu compreendi isso depois de ser cristão, de ter entendido que Deus tinha um propósito, de ter entendido sobre ministérios, de ter entendido sobre talentos. Então, aí eu entendi que eu tinha um trilho para correr. Aí ele falou, porque fora de Deus eu não entendia assim. Eu entendia de forma. Eu estava na mesma área, mas estava de forma errada. Aí ele falou, tem que ir lá, né? Você tem que chegar lá e perguntar para Deus e tal. Então é incrível isso. Eu acho que isso vai tornar muito claro para muita gente, né? Muita gente que está frustrada, inclusive com o ministério. Sim, sim. E já que a gente está falando em ministério,
Tem a ideia de que todo mundo nasceu para pastor, mais ou menos isso, né? Não é a visão da Reinando em Cristo, né? Que é uma visão bem serial. O que que você aconselha, assim, para... Não vai pedir para ir, né? Eu sei que você não vai dizer, venha para mim, é que vai entender. Eu sei que você jamais faria. Mas o que que você para essa pessoa que está perdida, assim? É ver as habilidades. Então, você precisa saber quais são as habilidades que você tem, e o ministério pastoral é muito amplo. Nós temos pastores na igreja que não pregam, só que são baita pastores. Eles cuidam, ligam, vão atrás, estar junto da pessoa ali. Eu já não tenho essa habilidade. Você tem pastores que estão na área de ensino, né? E você tem um pastor, realmente. O pastor é aquele que cuida. Nós trabalhamos com 5 ministérios: é o pastorado, o mestrado, o mestral, o profético, o apostólico e o evangelístico. Então, e dentro desses aí existem uma gama muito grande. É uma gama muito grande. É você mergulhar no rio de Deus e deixar o rio te levar. Não vai nadar contra a correnteza. Entra no rio, porque para nós sermos direcionados, a gente precisa estar no rio. E vai experimentando. Pô, eu me identifiquei com isso aqui, eu gosto disso aqui, não gostou, vai para outra área. Ok. Voltando lá aos ciclos, né? Às vezes Deus usa. Tem um ciclo, você precisa encerrar o ciclo, terminar esse momento da sua vida, finalizar isso para começar outro. Você entrar com pendências em outro ciclo, aí você vai ter problemas. Hum. E como pai, você é pai, marido, como orientar os filhos, assim? Já dá para identificar, já dá para acompanhar o filho, assim, desde pequeno para a linha de propósito dele? Lá em casa a gente tem esse atrito aí que vocês falaram. Minha esposa quer que as 2 meninas sejam médicas. Ah, por quê? Porque ela vai sair trabalhando, vai ganhar bem e tal. Isso para mim não importa. Falo para o que vocês gostam de fazer? Aí tem uma menina que gosta de desenhar. Ela gosta de desenhar, fez um curso de desenho e pintar e tal. A área dela, Nossa. a área dela é desenho. Falei, olha, faz arquitetura, entra em alguma área que tenha a habilidade artística, vai por esse caminho. Ela falou, pô, vai por Ilustração, esse caminho. 3D. Isso, começa a mexer com esse caminho aí. A outra já, não, eu gostei de medicina. É o que você gosta, é o que você sonha? Faça. Mas não faça nada por dinheiro, Sim. porque você vai se frustrar. Inclusive, eu tenho um amigo, né, que ele é. Cara, o cara é talentosíssimo, assim, pra arte. E, assim, por ele ter esse talento muito grande pra arte, ele foi pra arquitetura. O irmão dele é engenheiro e ele acabou indo pra arquitetura porque foi uma área ali que ele se identificava e tudo. E aí, já no final da faculdade, ele já trabalhava com ilustração digital, ele já trabalhava com Photoshop e outras áreas assim. E aí, já no final da faculdade, precisava fazer o estágio, né? E aí ele foi procurar estágio em Salvador. E aí as empresas de arquitetura estavam pagando R$ 500 para o estagiário. Ele falou, não, eu preciso estagiar. Ele foi procurar uma outra empresa. E aí ele recebeu, como ele já fazia ilustração, e aí ele recebeu uma proposta de uma empresa de publicidade. E aí ele foi contratado por essa empresa de publicidade para estagiar. E a empresa de publicidade já estava pagando acho que mais que o dobro do que os escritórios de arquitetura estavam pagando. Então, assim, para resumir, hoje ele trabalha 100% com ilustração. Eu até conversei com ele e falou, rapaz, eu tô lá com o meu TCC para apresentar já tem acho que 2 anos e eu não apresentei ainda porque eu não tenho tempo. Hoje ele é contratado por uma empresa multinacional de tecnologia de comunicação e ele cuida de toda a parte da comunicação visual da empresa hoje. E aí são as novas profissões que vão surgir, né? Sim, É o artista, ele se identificou com isso, foi para algo ligado à arte, mas a vertente era um pouquinho diferente. sim. E vão surgir muitas coisas aí dentro da internet. As Muitas NFTs, por coisas. exemplo, né? Aham. NFT é um bom mercado aí, tá surgindo o metaverso. Metaverso, hoje é loucura, até falei pra galera, é coisa demais, hoje, assim, né? O meu pequeno já quer fazer um canal no YouTube. Eu tenho ainda uma dúvida em relação a essa questão do ministerial, propósito, né? Só, e eu acredito que é uma dúvida de muita gente, principalmente da minha idade, na minha geração, que é essa diferenciação que se faz entre o santo e o secular, né? Uhum. Entre a sua profissão ali emprego, enquanto emprego, empresa, enfim, e o seu ministério
na igreja ou algo nesse sentido, na parte mais espiritual, né? E as pessoas ainda fazem muito essa separação. E o que aconteceu comigo foi algo que eu senti que foi meio que o inverso, né? Eu comecei o meu trabalho com ministério na igreja, então eu tenho um talento, eu descobri meu talento ali desde os 8 anos de idade, eu toco e canto. E eu comecei cantando na igreja. Só que logo depois, muito mais tarde, eu descobri também essa questão da minha aptidão para comunicação visual, para o marketing, enfim. E o que aconteceu na minha vida foi o inverso, porque eu comecei no meu ministério espiritual e depois Deus falou assim, não, peraí, que você não vai começar por aí não. Eu vou te trazer para um outro momento aqui que eu acho que tu precisa amadurecer um bocado ainda. E Deus me trouxe justamente para o que eu faço hoje, né? Que é o foco realmente no meu trabalho hoje. E que hoje a gente tem um princípio na empresa, né? Que isso está ligado ao todo o propósito da nossa marca, que é gerar transformação. Não só transformar marcas, mas transformar pessoas também, né? E eu vejo que hoje esse é o meu principal chamado, né? Esse é o ciclo que eu estou vivendo hoje, né? Que eu tinha muito aquela agonia de querer viver de música, que eu queria que o meu ministério musical crescesse, aquela coisa toda, gravei CD e dananã, e não, tipo assim, não tive o resultado que eu esperava, porque hoje eu vejo que eu não tinha maturidade para lidar. Se Deus me desse o que eu queria naquele momento, eu acho que eu teria, assim, acabado com tudo, né? E eu vi que ele fez o inverso, ele me trouxe para o negócio. Ele me trouxe para essa área mais empreendedora, para eu aprender a lidar com algumas questões, principalmente lidar com pessoas, que era algo que eu tinha uma certa dificuldade, né? Por ser mais tímido e tudo mais. Hoje ele começou a me ensinar a lidar mais com pessoas. O que você tem a dizer aí dessa separação que as pessoas costumam fazer e... Na sua vida, duas questões. A primeira, um ciclo, Aham, né? Você encerrou um ciclo lá da questão da música, ou Deus trabalhou isso na sua vida e está trabalhando outra coisa agora. Não quer dizer que a música foi excluída foi da tua excluído. vida. Isso. Não, está trabalhando algo diferente. E Paulo diz que tudo que nós fazemos deve ser feito para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, tudo façais para a glória de Deus. Então, não dá para ter essa divisão entre sagrado e profano. Tudo que eu faço tem que glorificar Deus. Tudo que eu faço tem que ser para exaltar o nome do Senhor. Então, você está aqui, imagina se todo mundo fosse pastor. Não tem como. Então, você vai alcançar pessoas aqui, você vai transformar pessoas aqui, você vai ter uma atuação muito mais efetiva do que se você tivesse preso dentro da igreja, né? Então, Deus, cada um é uma parte do corpo, cada um tem um propósito diferente, e nós precisamos manifestar, ser sal da terra e luz do mundo, aonde precisa de sal e aonde precisa de luz. Viver 24 horas o propósito do Senhor. Tudo que eu faço, eu não consigo desconectar de igreja. Então, tudo que eu faço é para glória de Deus. Amém. Isso, abençoar o reino. É isso aí. Isso é massa demais. E eu convivo na Reinando em Cristo desde 2011, né? Eu tô me surpreendendo hoje aqui com tanta coisa. Cara, tu é um poço de sabedoria. E isso tá me clareando um monte de coisa aqui na cabeça. Acho que eu vou sair daqui e marcar o segundo podcast comigo. Porque aqui não vai dar para falar essa pauta toda Aí tem aqui. outra coisa ligada a propósito e a crescimento, né? Você tem que focar no que você é bom. Foque no que você é bom. Isso é Não. até um mantra aqui na agência, né? Porque a gente, dentro do manual de cultura, né? Que a gente desenvolveu, tem uma frase do Steve Martin, que é o ator humorista americano. As pessoas perguntavam para ele o motivo do sucesso dele, o que levou ele a ter sucesso, né? E as pessoas sempre esperavam que ele falasse: não, você tem que fazer a melhor faculdade, você tem que fazer o melhor curso, você tem que fazer isso. Ele falou que as pessoas sempre esperavam que ele respondesse isso, né? E a resposta dele foi: seja tão bom que as pessoas não possam te ignorar. E aí a gente pegou isso como um mantra aqui Seja pra bom gente, no né? que você faz, né? A Exato. gente tem escutado muito isso. Eu Mas tenho. aí é uma coisa.
É uma das. Não, Aham. você precisa. Porque o que que a gente vê muito aí também hoje no mercado? Que você tem que se desenvolver e crescer, e tem uma área que você não é muito bom e você quer crescer nessa área. Vamos dizer, uma área aí que você é nota 2. Aham. E tem uma outra área que você é nota 6, 7, ou botar 7, 8. Uma área você é 2 e a outra área você é 7, 8. Qual a área que você deve investir? Na que você é 2 ou na que você é 7, 8? Dois. Não. Na Você que vai você investir na é. que você já é bom. Para você se tornar um 9, Ah, 10. eu vou investir os valores, né? Você já vai no que você é bom, para você se tornar alguém que realmente tem que ser notado. Isso. E aí, na área que você não é bom, arrume uma pessoa para fazer Pra aquilo para fazer. você. Arrume alguém que seja bom naquela área, que trabalhe com você. Que aí é uma outra coisa, você não consegue fazer nada sozinho. Então, eu sou bom em determinada área. Vamos lá na igreja, eu trabalho bem em determinada área. Pastor Pedro já trabalha bem em determinada área, tem outras qualificações. Pastor Cláudio já tem outras qualificações. O Bispo Marcelo já tem outras qualificações. Pastora Viviane já está lá no louvor, uma coisa que eu não faria bem de jeito nenhum. Eu até recebi uma profecia que ia cantar um. Olha aí. Mas eu achei que a pessoa estava mal. Então, descubra o que você é bom e melhore nessa área. Foque nessa área. Seja melhor ainda nessa área. E aonde você não é bom, mas você precisa de pessoas ali para o meu propósito. Entenda que você não pode fazer nada sozinho. E você vai trazer pessoas que estejam debaixo da mesma visão, que tenham a mesma visão com você, que tenham os mesmos sonhos que você. E aí é onde você consegue fazer muitas coisas. Então, por que que a igreja hoje funciona? Não é por minha causa. Então, eu fiquei doente aí, morei fora de Barreiras, a igreja crescendo, trabalhando, porque nós temos uma equipe muito boa. Então, a equipe está ali trabalhando, a equipe está cada um fazendo, vocês estão envolvidos, todo mundo, muita gente está envolvida para que aquilo aconteça. Sim. Minha outra empresa de cripto, eu sou bom na área, mas só faço mais o comercial, trago pessoal, tenho algumas ideias, mas eu tenho uma equipe de trade que trabalha comigo. E os caras são bons nisso. Então, trabalhamos no que eles são bons. Eu tentei fazer trade, mas eu ia me desgastando e eu falei, não, não sou bom nessa área. Se eu focar nisso aqui, eu vou me perder. Então, deixa eu focar no que eu sou bom. Então, isso é interessante, porque hoje, às vezes, essa questão de. A gente sempre vai voltar à questão do propósito, né? Esse dia o menino estava repetindo Napoleão Hill, que ele disse que o sucesso só existe depois do propósito, de você entender o propósito. E o Thiago Nigro, ele disse que ele entrevistou vários grandes homens de sucesso e ele perguntou para vários deles a mesma pergunta. E eles diziam assim, não, eu não sei o meu propósito. E ele disse, então, o cara não tinha um propósito, mas ele era um homem de sucesso. Eu fiquei questionando. Aí ele foi perguntar, não vou me lembrar o nome do cara agora, que é um especialista em Napoleão Hill aqui no Brasil. É o Jamil Albuquerque. Isso, aí ele foi perguntar para ele, mas Napoleão Hill errou. Aí ele falou, não. Eles têm sucesso, mas eles não têm, eles estão sempre procurando algo. Eles não completam, eles nunca estão completos. É essa sede que eles têm que está faltando, que é o propósito. Então, depois do propósito, você pode construir muito mais, mas você já vai se sentir É o contentamento. contentamento. Você saber quais são, algo que eu estou trabalhando hoje na minha vida, é definir o que realmente é importante para mim. Então, quais são as coisas mais importantes que eu preciso ter na minha vida? Conta aí pra gente três. Então, uma coisa muito importante que você precisa buscar é a saúde. Então, e a gente não liga muito para isso, né? Você não cuida da saúde, não cuida da alimentação, não cuida do físico, não cuida da mente. E aí entra a questão você está falando da depressão, depressão entre pastores, depressão entre. Porque você vai desgastando a máquina, desgastando, não tira o shabat, não tira o dia de descanso, entra num ritmo de ansiedade. Você quer atender todo mundo, suprir as expectativas de todo mundo, e você não consegue. E isso vai desgastando a sua saúde. E o que que você percebe hoje? Se você, vamos dizer que deu um problema aí, você desligou, perdeu a consciência. Acabou. Acabou. Ninguém vai contratar você para nada, ninguém vai te chamar para nada. Você vai ficar ali porque você
queimou, burnout, queimou o pavio, desligou, entrou num estresse aí, acabou tudo. Então você precisa cuidar de você mesmo. Porque aí vem aquele negócio que Jesus fala, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então primeiro eu tenho que me amar para eu amar o meu próximo. Eu tenho que me amar para eu poder amar as pessoas. Eu tenho que cuidar de mim para eu poder cuidar de pessoas. Então a coisa mais importante que você tem é a saúde. Cuida da sua Muito saúde. louco, né? Senão, desligou, tem um parque que eu andava muito lá em Brasília, falei sobre isso hoje. E aí você via ali o cara 60, 65 anos com um lado adormecido, ia andar, teve um derrame, perdeu o lado, perdeu a capacidade que ele tem. Então eu preciso cuidar da minha saúde. É uma das coisas, é a coisa mais importante que você tem na vida. Mais importante. Acabou a saúde, acabou o corpo, a alma, Acabou o espírito. tudo, acabou o casamento, ficou doente. Pode ter uma esposa que vai ficar ali do lado de você, ou um esposo que vai ficar do lado de você até realmente que é a morte. Mas a maioria termina em divórcio, termina em separação, termina. Então, essa é a principal coisa que você precisa ter. E só você pode cuidar disso. Sua alimentação, seu sono, ter tranquilidade. E isso aí, o dinheiro compra remédio, compra bom médico, compra bom hospital. Mas ele não vai te comprar saúde. Não tem como. Isso é verdade, é incrível. A gente tá vivendo uma loucura de alimentação, por mais que a gente vê muita gente preocupada muito com o corpo e como se fosse com a saúde, né? Uhum. E não é. Muita gente está preocupada com a aparência e não está preocupada com a saúde. Não. E aí Verdade, né? camufla as coisas, né? Eu tava vendo uma série sobre aqueles bodybuilders, né? Os caras morreram tudo, coração 2 vezes maior, o fígado totalmente. E você olhava pro corpo do sujeito, não tinha gordura, era só músculo, músculo. Acho que é um Coleman o nome do campeão aí, tá na cadeira de roda. Porque não se preocupava com saúde, preocupava com aparência. E saúde é diferente de aparência. Então, a sua saúde mental, sua saúde física, sua saúde emocional, sua saúde espiritual, você tem que ter saúde Financeira. financeira. Saúde financeira, você precisa Tem que cuidar. ter tudo. Então isso é incrível. A gente percebe, tive alguns anos, né? Te conheço há alguns anos. Eu percebo que você voltava sempre de uma forma diferente. Assim, foi para Salvador, voltou diferente. Assim, foi para Brasília, voltou diferente. Saiu do Covid, voltou diferente, né? Então, esses novos jutsu, é só percepção ou realmente aconteceu? Não tem como você permanecer a mesma pessoa, né, depois de algumas experiências que você tem na vida. Então, esses dias eu estava conversando com uma médica, né, sobre o Covid que eu tive. Eu tive uma experiência de quase morte. Quase. Quase. E isso gera trauma. Estresse pós-traumático, provoca inflamações no seu corpo, muda a sua forma de pensar. Então você começa a valorizar coisas que você não valorizava. Você começa a dar importância quando você vê que você está ali, poxa, o céu é bom, mas ninguém quer ir. Pra agora não tá na hora. Agora tá Então você começa a valorizar coisas pequenas e não são coisas grandes que você antes não dava importância. Antes você fala, não, eu sou super-homem, eu vou para cima de tudo, eu faço tudo, Dá eu conta. dou conta e vai. Daqui a pouco você vê que você não dá conta de nada. Que é muito. E aí você vai para a Bíblia. E um cara que me inspirou muito nesse período foi Paulo. Então a história de Paulo é fantástica, né? Porque ele fala das dores, das provações, das experiências de quase morte. Foi apedrejado, deixado quase morto. E volta e continua andando em direção ao propósito dele. Então é bem interessante. As dores, os sofrimentos, uma coisa que as pessoas hoje, o mundo de hoje, ele não quer ouvir é sobre dor. Então é alta performance, é ganhar dinheiro, você pode, os coaches que estão aí, né, as propostas que você ouve mais absurdas é que sempre vai dar tudo certo. Não vai.
você vai É ter, verdade. não Isso a vai gente dar. tá escutando muito, né? E aí você vai ter uma geração de muita gente frustrada, Sim. muita gente frustrada com Deus, porque ele acha que Deus é o gênio da lâmpada mágica que você esfregou ali e ele vai te dar tudo que você quer. Frustrada com os coaches, daqui a pouco o cara promete, como é que é as vendas que tem na internet? Eu vou te destravar e você vai ficar rico em um Rico. ano. Destravar, o cara Isso não existe, né? não existe. Aí vamos acelerar o tempo e vamos Aham. encurtar. Não existe. Não existe. Tem o processo, né? Tem o Tudo tem um processo. processo. Ninguém quer passar pelo processo. A gente tem sentido muito isso, assim, até quando hoje o pessoal promete essa fase de promessa milagrosa que tem, principalmente com o marketing digital, né? Uhum. Faz marketing, a gente estava conversando com uma empresa ontem e eles fazem carro de sonho e tal, assim. Tem gente que vai chegar dizendo assim, ó, muda pro digital. Não, calma. Você não vai mudar a sua vida só porque você foi completamente pro digital. Não, é questão de Não trade tá mesmo. pronto, Fique, né? Trade, fique rico. fique rico fazendo trade. Cara, a gente já tem o quê? Uns 7 anos que eu trabalho com isso. E eu conheço pouquíssimas pessoas que têm resultado. Pouquíssimas pessoas. Porque nada é tão fácil quanto Não parece, né? Então não existe. existe isso. São degraus ali que você precisa subir e não adianta. Esse processo ele é assim, não existe nada que vai encurtar isso. Não, Porque a gente tem um exemplo muito claro aqui da empresa mesmo, né? Inclusive, como a gente está no digital, o pessoal associa muito a infoproduto, né? Essa parte de lançamento e tudo isso aí. E o pessoal geralmente pergunta para a gente por que a gente não entrou nessa parte de infoprodutos antes. E a minha resposta é sempre a mesma. Cara, eu não tinha maturidade para lidar com isso. Então, Não assim, sabia, não sei como fazer. Eu então, assim, eu não tinha tô me maturidade para preparando. lidar com isso. Eu não entendia, eu não sabia de negócio, eu não entendia de negócio. Eu poderia até ter entrado, ganhado muito dinheiro. Mas o que eu ia fazer com esse dinheiro e o propósito que eu ia destinar a isso seria totalmente diferente do que eu faria hoje, né? O pastor Paulo Borges, ele fala algo muito interessante lá na pregação dele, que ele fala que se o seu se o seu propósito com o dinheiro ele é só para satisfazer a sua vontade, é trabalho escravo. Então, assim, você dê o nome que você quiser, é trabalho escravo. Ele até repete assim, dê o nome que você quiser, é trabalho escravo. Se o seu dinheiro ele não tiver realmente um propósito de transformar vidas, de fazer diferença na vida de outras pessoas, é trabalho escravo. Então, assim, é claro que você usufrui disso também, né? Sim. Mas o fim Não tem propósito. não é isso. Não tem propósito. E esses dias, né, eu ouvi um comentário que no History que tinham perguntado o pastor Anderson Silva, para complementar isso que você estava falando aqui. E a pessoa perguntava por que que o crente não aceita que o filho possa ter autismo, né? E aí ele responde, né? Porque as pessoas não querem aceitar que Deus também dá sofrimento pra gente, né? E aí passou por toda a situação e a gente tem muito isso, né? Não, você não pode sofrer, né? Tem até uma linha de igreja no Agora é só a Brasil vitória. que fala que na verdade, aqui não há sofrimento, né? Tipo assim, mas a gente sabe que o propósito final não é o sofrimento, né? Deus tem algo sempre melhor. Como é que a gente consegue trabalhar isso? Você entender isso, que faz parte da sua vida. Às vezes você não quer aceitar, né? Às vezes você não quer aceitar que tá doente. Toda vez que eu tô com dor de cabeça, eu oro. Eu nunca fui curado da dor de cabeça. Dependendo da situação que você tem com Deus, você pira, né? Pira, pira. Então você tem a questão da fé, de você conquistar através da fé. Eu creio na cura, eu creio em milagre, eu creio em prosperidade, eu creio em tudo que Deus tem. Só que nós estamos num mundo decaído. O mundo que nós vivemos não é um mundo que foi planejado por Deus. A natureza aguarda ansiosamente a sua restauração. As coisas aguardam para ser restauradas. Eu creio que vai ser restaurado, né? Romanos lá fala sobre isso, né? E aí você vai, a Bíblia ela interpreta a si mesma. Então eu tenho que conhecer toda a Bíblia. Aí você tem um livro na Bíblia, o livro de Jó, que fala sobre a experiência do sofrimento humano. Uhum. É só sobre sofrimento. O fim é bom.
Você tem a história do povo hebreu, que é uma história de sofrimento. Você tem a história de Jesus, que é uma história de sofrimento. Você tem a história dos 12 apóstolos, todos eles foram martirizados, à exceção de João. Sofrimento. A igreja foi criada debaixo de sofrimento. E aí Tiago diz, olha, tende por motivo de grande alegria quando passardes por várias tribulações. Então faz parte, eu não posso... Hoje, e aí eu tenho que entender o tempo que eu estou vivendo. Qual é o tempo que eu estou vivendo? É um tempo de paz. Qual é o lugar que eu estou vivendo? Brasil, melhor lugar do mundo. Então não tem perseguição da igreja, muito pouco. Você não tem dificuldade nenhuma para expressar a sua fé. É um lugar onde você trabalhando, você prospera, você cresce. Então, nesse lugar que você está, Deus vai te abençoar e Deus vai te prosperar. Isso não te isenta de passar por dores e aflições. Uma amiga chegou para mim e falou, mas você quase morreu, está doente, e você não está revoltado com Deus? Que você Essa é a pergunta que vive todo para mundo Deus. Eu falei, fala. não, eu estou grato com Deus, porque já era para eu ter morrido faz tempo, eu estou melhor do que eu merecia. Aí você tem que entender a graça, né? E a graça é você receber muito mais do que você merece. E a misericórdia é você não receber aquilo que você merece. Então, o que eu merecia? Morte. Morte e separação eterna de Deus. Mas Deus teve misericórdia. E Deus manifestou graça. Então, Ele não me dá o que eu mereço, que é morte, e me dá muito além do que eu mereço, que é vida. Só gratidão. E aí é importante você ter também gratidão no coração. Gratidão no coração. E uma das coisas que eu trabalho muito sobre gratidão, por que as pessoas são tão ingratas nos dias de hoje? Por causa da comparação. E ela jamais vai comparar a vida dela com alguém pior do que ela. É verdade. Ela sempre vai comparar com alguém que está melhor. E ele não quer saber que dia você começou. Como você começou. Então, tem quantos anos vocês já começaram essa empresa? 3. 3 anos. Vamos botar daqui a 10 anos, você está aí, top. Amém, Senhor. Ganhando dinheiro e ampliando e crescendo. Aí chega um cara, começou ontem aqui e fala, poxa, eu tenho mais talento que esse cara. Ele tá aí, já tem carro, já tem casa, mora numa mansão que tem piscina, não sei o que e tal, tal. E eu tô aqui e não tenho o que ele tá. E começa a inveja. E por causa da inveja, ele é ingrato. E aí ele fecha todas as portas para ele. Então eu tenho que olhar para o que Deus está fazendo na minha vida. Como Deus está me abençoando. O que Deus tem me dado. Da onde eu saí, onde eu estou hoje. Eu olho muito isso e falei, poxa, da onde é que eu saí? Aonde é que Deus já me colocou? O que Deus já fez na minha vida? Só tem motivo para ser grato. e saber que a minha vida aqui também ela é transitória. Sim. Daqui a pouco, pode ser hoje, pode ser amanhã. Enquanto eu estiver aqui, viver da melhor forma possível. Amém. Então, isso eu quero perguntar, quando você falou assim, quando eu for, né? Quando a gente for. Então, a gente fala muito sobre propósito hoje, sobre legado, né? E a gente percebe o legado que vários homens de Deus têm deixado. Você está preocupado com esse legado? Tenho preocupação. Então, são duas coisas que eu sonho em deixar. Uma eu acho que estou conseguindo, né? Que está bem no nome da nossa igreja, que é Reinando em Cristo. Que é uma teologia, né? Uma visão de que você está no mundo não para sofrer, que é outra dicotomia ali, não é? A gente fala, faz parte do sofrimento, faz, mas não é só sofrimento, Sofrimento. porque antigamente ser crente era padecer, era sofrer, era ser o tapete do mundo, você não prosperava, não crescia, não construía nada, você tá, Jesus vai voltar amanhã. Era aquela escatologia imediatista, né? Jesus está voltando, eu não preciso construir nada, o que levou a igreja de Jerusalém a sofrer. E aí nós tínhamos isso no Brasil. Agora estamos indo para outro extremo. Então, eu quero passar a visão que você pode viver o seu propósito, você pode prosperar, você pode crescer, você pode se desenvolver, você pode superar do tempo que nós estamos vivendo, qualquer crise que você está vivenciando. E você nasceu para reinar. Você foi criado por Deus para governar. Está baseado lá em Gênesis 1, 26, 27, 28, né? Quando Deus criou o homem, Deus disse governe. A palavra governo lá no hebraico é domine. Domine sobre a terra. Só não posso dominar sobre o meu irmão, mas eu posso dominar sobre mim mesmo e posso dominar e governar a terra. Eu tenho que governar a minha vida, governar as minhas escolhas. Eu só posso governar bem com Deus. Eu não posso ser governado pelo álcool, eu não posso ser governado pelo sexo, eu não posso ser governado pela ira, pela raiva, pela morte. Não. Eu tenho
que governar com o Espírito Santo na minha vida. Então, governo, reinar em Cristo. E Romanos 5,17. Se por um homem só a morte entrou, quanto mais agora, pelo sacrifício de Jesus Cristo, nós reinaremos em vida. Então, o reinar independe da situação que eu esteja vivendo. Eu tenho a unção para reinar em vida. Então, esse é o primeiro legado. Deixar essa visão teológica para que isso continue, né? Que essa visão continue do amor a Israel, dos ciclos, isso aí que a gente tem para fazer. E a segunda, eu espero levantar alguém que continue com isso, um sucessor. Hoje eu tenho orado a Deus para enviar um sucessor, porque sucesso sem sucessor é fracasso. É fracasso. Precisa de alguém que venha e que assuma. Nós temos muita gente boa aí, mas eu preciso que Deus mostre alguém que vá continuar, né, o legado, vai continuar o ministério. Timóteo. É um Timóteo. Isso é muito interessante, é. Que a gente se preocupa com propósito, mas não preocupar com legado, acaba, Vai ficar. vai ficar, né? Então você deixa, você transforma. E algo que, dentro dessa visão sua aí que você tem falado, né? A gente tem experimentado, né? Eu tenho experimentado muito esse. Não vou falar de destravar, porque essa palavra se tornou algo muito até pejorativo, assim, pela ideia de que alguém vai lá e já faz e você se transforma, né? Mas no despertar mesmo, né? Uhum. Despertar. E tem algo que me chama a atenção, uma expressão que eu já ouvi, inclusive você falando sobre isso, é algo que prende, se chama pobreza espiritual, assim, essa que não seria a questão do dinheiro em si, mas mental. O que você tem a falar sobre isso? É a mente, foi o que Deus fez comigo lá em 2009. Então, em 2009, Deus falou comigo: eu quero agir na sua vida, mas eu não posso. Eu falei: poxa, o Deus Todo-Poderoso quer fazer algo, mas ele não pode. Eu falei: Deus, como é que é isso? Assim, eu não posso fazer porque a sua visão me impede. Então, Deus ele só vai fazer até onde você vê, até onde você permite. Então, se você acha que você vai pastorear 10 pessoas e vai ser o maior sucesso e você só tem capacidade para aquilo, você vai pastorear as 10. Se você acha que você ganha R$ 1.000 por mês, R$ 1.200 por mês e aquilo é o must para você, você vai ganhar R$ 1.200. Não, eu acho que R$ 10.000 é top para mim. E você realmente tem aquela convicção. Então vai ser isso. Se você crê que você vai, se você que não tem limite, não, eu posso chegar a 100 mil, 1 milhão, ou superar todos os seus limites. Então nós colocamos limites. Aí é a pobreza espiritual, a pobreza humana. É você colocar limites no agir de Deus. Então, no mundo que nós estamos vivendo hoje, no país que nós estamos vivendo hoje, por que, que o filho do diabo está lá fazendo, construindo e ampliando, e você que é filho de Deus, que tem o Espírito Santo na tua vida, você não pode Tá fazer? construindo. Me lembra que tem uma passagem que fala que os filhos das trevas são mais diligentes, é mais ou menos Prudentes. prudentes. É isso que você está falando, né? É que a gente tem também aquela questão de que vai cair tudo do céu. Você ora e vê um. Eu não preciso fazer nada. Né? Eu não preciso fazer nada. E se isenta da E responsabilidade. aí né? você fica deitado eternamente em berço esplêndido, esperando que as coisas. E o outro está lá trabalhando. E às vezes você tem a fé em Jesus Cristo, mas você não aplica os princípios da palavra na sua vida. E o outro não tem a fé em Jesus Cristo, mas ele aplica os princípios. Ele é dirigente, ele trabalha, ele acorda cedo, ele vai dormir tarde, ele está ali, ele poupa, ele economiza, ele sabe organizar os recursos, ele ajuda ali. Só que ele não tem revelação de Jesus, mas ele aplica os princípios, ele vai prosperar. E o outro que tem revelação não aplica. Não, Deus vai me abençoar, vou ficar aqui. Deus vai fazer, Vou ficar na igreja vai pegar orando. alguém. Vou ficar na igreja orando 30 dias. Propósito de. Pode ser que Deus queira isso para você? Pode. Mas Paulo diz: olha, aquele que não trabalha também não coma. Não como. E Provérbios é bem claro, né, com relação a uma pessoa que dorme, ele chama que dorme mais, que dorme, acorda Sim. tarde, tem medo de sair, Hoje tem tem medo de uma- levar a comida na boca. Hoje tem umas coisas que até discuto com algumas pessoas, né? Que fala: ah, eu gosto de. Pode haver? Pode. Eu gosto de trabalhar na madrugada, não sei o que e tal, e acordo tarde. Acordo 2 horas da tarde. Olha, a Bíblia diz que você tem que Sou acordar cedo. noturno, né? Sou noturno. A Bíblia diz que você tem que acordar cedo. Tem pessoas, casos distintos? Tem. Mas aí você vai para horário que você vai mais produzir, que é pela manhã.
Sim. E até o contato, né? Como é que você vai produzir tanto à noite se a grande maioria das pessoas elas estão dormindo ou estão. Tem os, Não, tem as exceções. é, Tem mas o cara que precisa virar à noite aí produzindo conteúdo, Desenvolvendo. fazendo as coisas. que aí ele vai fazer isso por aquela questão ali, não é o fato dele ser, né? Tipo Uhum, assim. E a gente vê muito essa moda assim, acaba que você produz menos, né? Sim, mas 99% aí dos caras de sucesso, você acorda 5 horas da manhã, entra no YouTube, os caras estão lá produzindo conteúdo. sim. Acorda cedo, vai Acorda trabalhar, cedo. O vai ser cedo. humano ele não é morcego, né? Não. Então, assim, isso na verdade foi algo que eles começaram a se adaptar a essa rotina Uhum. e por isso que eles vivem dessa forma hoje. A gente tem uma dificuldade muito grande porque, como nós somos da área de tecnologia e a gente trabalha com toda a parte de criação, a maior parte dos profissionais de tecnologia e criação, eles invertem justamente esse horário, Trabalhar à né? Eles noite. trabalham à noite e dormem durante o dia. E aí entra em conflito a questão da comunicação, porque as empresas trabalham durante o dia. Então a gente tem uma dificuldade muito grande de comunicação com essas pessoas, porque geralmente eles estão o dia inteiro ou dormindo ou no videogame e à noite vira a noite trabalhando, né? Isso acaba gerando um vício muito grande. Para você romper esse hábito depois é muito complicado. Ele poderia estar além, né? Sim, e a Limita produtividade, ele. por exemplo, eu acordo às 5, geralmente às 5h30, e a minha produtividade pela manhã ela é extrema, né? Então, assim, na verdade, a pessoa que fala que não consigo produzir pela manhã, foi algum hábito que ela adquiriu ali que impediu que ela fizesse isso. Se ela Mas dormir tarde, isso, porque na verdade ela consegue sim e é o melhor horário para você produzir. O problema é que as pessoas elas têm um hábito muito ruim, não sabem trabalhar a produtividade dela durante o dia, e aí não funciona nada durante o dia, tá fazendo várias coisas ali ao mesmo tempo durante o dia, não tem um foco, Pode ir pela Bíblia. A Bíblia fala acorda cedo, acorde cedo. acorda cedo. acorde cedo. Depois tem um cara que foi escrever um livro, né? Ele queria comprovar que a Bíblia era uma farsa. Que a Bíblia era totalmente errada. E aí o livro que ele escreveu mudou o título. E a Bíblia tinha razão. Porque tudo que ele olhava, a Bíblia tem razão. Então hoje tem um negócio, você não pode corrigir o seu filho com um cinto, com a vara. Então, cada dia está muito forte. Não sou psicólogo, não entendo essa, mas a Bíblia diz que você tem que corrigir com a vara. O Jack falou Questão essa positiva, semana, né? fala assim, e a vara é outra interpretação. Ele falou, e ele é meio grosso assim nas respostas dele, ele falou, vai criar seu filho do jeito que você quer, vai fazer não sei o quê. A Bíblia diz que é a vara. A Bíblia diz. Acabou, acabou. Eu crio meu filho. Vai criar o seu, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Cara, e é incrível a gente vai trazer essas interpretações hoje, né? Se alguém me perguntou assim, você tem coragem de bater no seu filho? Eu falei, tenho. Tenho, porque a Bíblia diz que eu posso corrigir o coração dele, né? Não Se pode, estiver cara. Você desviando. não vai espancar, você não Você não vai. vai espancar. Eu vou corrigir o coração dele. Não bater nele porque quebrou um copo. Ele vai quebrar um copo. O meu vai quebrar 10 copos no dia se deixar, porque ele é Uhum. muito ativo. Então, eu falo, não vou bater nele porque quebrou um copo, né? Mas se ele mentir, se ele persistir nisso, eu tenho que tratar o coração dele de alguma forma. Aí eu me falou, nossa. Vamos para a Bíblia. Depois você vai ver que a Bíblia tem razão. A Bíblia tem É um razão. livro de sabedoria, tem mais de 3.000 anos. Você vê o cara que escreveu isso aí, Salomão, né? O homem mais sábio que já existiu. Não tem ninguém mais sábio do que Salomão. O homem mais rico que já existiu. Não houve até agora, mesmo Elon Musk aí, ninguém mais rico do que Salomão. Ele fala, corrige, acorda cedo, faça isso, faça aquilo. E tá aí. Você está tentando mudar. Hoje a gente tem várias Isso formas já, de isso adotar. já é praticado há mais de 2.000 anos. Aí a gente acha hoje que a gente está inventando a roda, que tá o negócio. Né? Vamos pro... Não, alguém pensou diferente hoje. O Paul Walsh, ele fala assim, ó, numa palestra que ele faz na Mackenzie, ele fala assim, sabe qual é o problema dessa geração? É que ela não entende de história. Mas se você ler a história, você vai, ó, já teve outra geração igual você que queria negar o nome de Jesus, já teve outra que rejeitou Jesus. Já levantou, já caiu, já levantou, já caiu, já levantou, já caiu. Tudo isso que inventou, alguém já inventou um dia. É desse jeito. Todas as filosofias que tem hoje já A Bíblia existiram. fala um negócio, não remova os marcos antigos.
Então tem marcos, tem coisas que foram colocadas que você não mexe com aquilo. Deixa lá. São princípios. E como hoje vamos falar, pegar esse realmente de criação de filho, tratar um homem hoje na igreja com tanta modernidade diante da palavra, como é que tá isso aí? Tá difícil. Tá achando, pelo menos. Tá difícil. Trabalhar essa masculinidade, É né? porque nós nos pautamos pela filosofia judaico-cristã. Então, a nossa regra de fé e prática é a Bíblia, né? E Deus deixou muito bem claro definido o papel do homem e o papel da mulher. E como igreja, nós precisamos nos posicionar acerca disso. Então, nós precisamos ser um referencial. Esses dias Deus ministrava isso no meu coração. Nós precisamos ser um referencial para essa geração. Ela precisa ter referencial, precisa ter posicionamento. Então, se a igreja não se posiciona, se a igreja não é um referencial, você só vai ter o outro referencial. Então, você precisa se posicionar, deixar muito claro os seus valores, quais são os seus valores, os seus princípios, o que você acredita. E se tem pessoas que pensam diferente, tudo bem, eu vou respeitar a ideia dela. Tudo bem por isso. Tudo bem por isso. Agora, eu também quero ser respeitado nos meus pensamentos, nas minhas convicções, né? E a igreja precisa deixar claro, tem que sair de cima do muro. Tem que sair de cima A do gente muro. tem visto mais uma geração em cima do muro que uma geração que se posiciona. Porque tem medo, Tem né? medo de ser cancelado na internet. Não é nem também. cancelado, hoje é ser preso mesmo. Também, né? Hoje é você ser preso, processo e multa e lá vai. Então, você teve um pastor lá acho que é Ipiaú, a cidade, que ele falou algo contra o homossexualismo, e aí o promotor entrou contra ele, a juíza mandou ele 30 dias dentro da igreja ele se retratar, todo dia. E foi preso. Então, uns absurdos. É uns absurdos. Nós estamos vivendo o tempo que o certo é errado e o errado está certo. Tem uma frase que diz que chegaria um tempo, Acho que é o Spurgeon, né? fala que Teria que provar que a grama é verde, né? E aí hoje em dia você tem que dizer, será que a grama, mas a grama não é verde? Mas que cor é a grama? Você não sabe mais nem que cor é a grama. Não, Qualquer cor vai ter grama. Como ela estivesse sentindo naquele momento, né? É como a grama estivesse sentindo. O cara vai, mata, faz o que ele quer e no mesmo dia ele está solto. Você emitir uma opinião, você vai preso e fica 2 anos lá. É um processo estranho, né? Se for opinião contra o que eles pensam, né? Contra o que é politicamente correto hoje. É a politicamente correto. Então você vê o cara mais poderoso do mundo, que é o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. O cara foi bloqueado de falar o que ele pensava. E a gente não consegue absorver a ideia de que você pode ser punido por algo que você falou a mais, que você vai ser responsável. Então você tem que ser livre para falar. E saber assim, ó, se eu ferir algo, a lei vai. Você não pode sair bloqueando, né? A gente não consegue respeitar a lei nesse ponto. Né? Eu só respeito até onde. Não, existe um direcionamento muito claro. O que eles pensam, o que eles acham, todo mundo tem que engolir e ficar quieto. O problema é esse. Esses dias eu estava estudando com meu filho, fazer a tarefa com ele, e aí o livro falava de sociedade e cultura, que é uma matéria que ele tem na escola que ele estuda. E aí ela falava assim, as famílias antigamente, o homem tinha autoridade em casa, né? O homem mandava, e pai, ó... Aí a gente lendo, eu falei, Pedro Henrique, não era antigamente não. A nossa família é assim. Eu sou o líder da casa. Aí ele falou, pois é, se tua professora disser que era antigamente, você diga pra ela que hoje também é assim, que na sua casa é desse jeito. Tá certo. Aí, mais um menino, eu ensinei um negócio pra ele esses tempos que foi, filho, ó, você tem que ter cuidado, você não pode crescer vendo, por exemplo, um homem bater em uma mulher e achar isso natural. Porque o que a gente vê hoje, o cara tá batendo na mulher na mesa, o amigo tá do lado, sentado, bebendo a cervejinha dele, ela apanha ali e ele não levanta nem pra separar a briga, né? Falei, tem que proteger, você vai crescer para proteger. Aí, disse que arrumou uma briga na escola. Que um coleguinha fez a coleguinha dele chorar. O que ele fez? Foi lá e empurrou o menino. Defendeu a menina. Falei, mas também não vai chegando assim sem saber a história, moço.
Você tem que perguntar, saber se foi verdade, se não foi, se ela tá chorando de Eu mentira. tive uma experiência dessa, assim, com o que está acontecendo hoje com minha filha mais velha, né? Ela chegou em casa e a gente conversando, ela falou sobre o aborto. Até preguei isso na igreja esses dias. É, ué. Aí ela falou, pai, eu sou favorável ao aborto. Eu falei, é mesmo? Por quê? Ela falou, não, porque a mulher, ela tem direito sobre o seu corpo. Eu falei assim, mas a criança não é extensão do corpo da mulher, é um novo ser vivo que está sendo gerado no útero da mulher, mas o sangue não é o mesmo, é diferente, e é um ser vivo que está ali. Aí ela tinha sido doutrinada na escola, veio com um monte de argumentos e tal. Aí expliquei para ela, falei, ninguém tem o direito de tirar uma outra vida. Isso que aconteceu agora, a menina que foi... teve um caso, né, com uma menina de 11 anos, foi engravidada por um menino de 13. E aí a mãe foi para fazer o aborto. A juíza falou, não, vamos esperar. A criança estava com 7 meses. Eu não entendo por que não tiraram a criança, fazia uma Cesariana. cesariana e preservava a vida. Mataram uma criança de 7 meses. Nada, o que aconteceu com a menina foi terrível. Uma criança de 11 anos ser engravidada é algo horrível, algo inadmissível. Mas por causa disso, você vai matar uma outra criança que já tá totalmente formada, com o coração, com os olhos, com o cabelo, com unha, com tudo. Porque a sociedade hoje defende o aborto. E aí minha filha, fui conversando com ela sobre isso. E ela foi acalmando, foi entendendo, é por isso que nós precisamos nos posicionar. Ela foi entendendo que havia um outro lado, ela nunca tinha ouvido o outro lado. Ela só ouviu na escola que a mulher tem direito ao aborto porque a mulher faz o que quer com seu corpo. Era isso que ela ouviu. Eu posicionei o outro lado. Aí viemos para Barreiras, elas ganharam a cachorrinha. A cachorra cresceu, menstruou, um dia a cachorra saiu na rua. Eu falei, ó, essa cachorra saiu na rua e essa cachorra vai engravidar. E se ela chegar aqui grávida, eu vou dar remédio para ela, ela vai abortar os cachorros tudinho. Que isso, pai, você vai fazer isso? Eu falei assim, eu não quero mais cachorro em casa. Vou matar tudo. Vou dar um remédio, ela vai abortar. Aí elas começaram a chorar. Eu só vai fazer? Eu falei, vou. E se nascer um, eu vou torcer no pescoço. Nasce, eu torço o pescoço. E aí as duas chorando, né? E eu falei, pô, por que que um cachorrinho tem importância e a vida de uma criança não? O que que vale mais, um cachorro ou uma criança? Aí elas pararam, entenderam o que eu queria falar com elas. E falou, não, pai, eu estou mudando agora os meus conceitos. Não é, se a gente. Então é. Agora, se você não se posiciona, Sim, se você não deixa claro sobre essas coisas que estão sendo ensinadas hoje em dia, só vão ouvir o lado de lá. E estão usando a escola, sim. onde tinham que aprender de outras coisas, tirando a autoridade da família para ensinar os nossos filhos. Eu tive muito esse problema, né? Porque eu tenho 25 anos, então eu já peguei essa parte dessa doutrinação ideológica na escola, na faculdade, tudo isso aí. Já era mais forte, né? Uhum. Quando eu tava ali, finalizei o ensino médio, que eu fui pro cursinho. No ensino médio, até que eu não tive tanto conflito assim. Eu estudava em escola pública, então não tinha essa a discussão ela não chegava a ser tão profunda, né, nos assuntos. E quando eu fui logo em seguida que eu saí do ensino médio, que eu fui para o cursinho, aí eu já comecei a ter esses impasses ali, né? Então tinha muita discussão a respeito desse tema, principalmente porque a gente trabalhava muito atualidades, então para preparar para a redação, no Enem, tal. Então tinha muitas discussões a respeito desse tema na época do cursinho. E o pastor Cláudio, inclusive, era professor nesse cursinho na época. E a gente tinha esses impasses. E como professor de redação já sabia que eu era o do contra, né, na sala. E como ele já sabia que eu era contra quando surgia algum assunto polêmico ali, ele sabia que meu posicionamento era contrário àquilo, ele já vinha logo de cara perguntar para mim qual era a minha opinião em relação àquilo, né? Então ele perguntava para um, perguntava para outro e por último ele deixava para perguntar para mim. Então, quando ele me perguntava, gerava toda aquela discussão na sala e muito dificilmente as pessoas deixavam até eu responder. Eu não tinha nem a oportunidade de dar do direito de resposta ali, né? Aí eu respondia algo, mas logo eu era interrompido e aí já começava aquela discussão. Eu sei que chegou um ponto que eu tive que ser remanejado. Eu tive que ir para uma outra turma no cursinho, porque o pessoal realmente não estava mais nem me aceitando ali, não estava me suportando mais. E não era uma situação que eu ficava provocando.
eu em momento algum eu chegava e queria impor a minha opinião, não. Tanto que eu ficava calado. Eu sempre fui muito tímido, então eu ficava calado ali. Eu só respondia aquilo que me perguntava. Então o professor perguntava, Pedro, o que é que você acha disso, disso, disso? Eu ia lá e respondia. Aí eu dava a resposta, não era o que agradava a maioria, descia o cacete. Então eu tive que ser remanejado, tive que ser levado para uma outra turma, que era um pessoal mais velho, para eu poder continuar, concluir o cursinho, porque o pessoal dessa turma não estava mais aceitando, né? Então, logo depois na faculdade, ficou pior ainda, né? Agravou mais ainda. Porque aí na faculdade você corre risco até de morte, né? Dependendo da opinião que você dá e para quem você fala também, né? E aí já fica cada vez mais grave, né? E Uhum. hoje em dia, então, tenho experiência com meu irmão, que tá começando agora a faculdade, minha cunhada também. Então, às vezes eles relatam algumas coisas assim que você fica, meu Deus do céu, como diz, onde foi que a gente errou mesmo? São os últimos dias, né? É, é um. Os últimos dias não, você vai olhar, as coisas hoje estão mais escancaradas. Aham. E tem a questão de forçar a opinião. Mas o comportamento sexual, o comportamento do ser humano sempre foi isso. Desde Sodoma e Gomorra até hoje é a mesma coisa. Não mudou nada. o- E quando a gente vai acompanhando, é o que a gente acabou de falar, né? Não tem novo, não tem Nada. nada novo. Já somos, já nascemos assim, né? E é uma coisa que a gente não tem esse dia a gente falou assim, mas sabe, o menino faz umas coisas, né? Eu falei, claro que faz. Ele já nasce em Adão. E com a proximidade das coisas que tem hoje, o acesso de tudo que eles têm hoje, só encurtou esse tempo de aparecer as coisas, mas já está aí. Então a gente às vezes não aceita essa ideia, não aceita que o nosso. Hoje que eu sou pai, às vezes não aceita que seu filho tá, já tem aquilo ali, né? Tipo, ah, não, é meu filho e tal. Eu falei, não, gente. É por isso que a gente trata o coração. Por isso que a gente tem um livro que eu estou lendo que é de pastoreando o coração da criança. Então você pastoreia ali, porque senão você vai levar, vão levar. Então essa falta de posicionamento que você fala, falta de posicionamento de família, falta de posicionamento. Eu conversando com uma colega minha de trabalho ontem, ela falou assim que estava malhando com uma colega dela na academia, ela falou assim, esse fim de semana não sei o que eu vou fazer, porque eu tenho que ficar com os meus filhos. Porque ela tem três babás. Uma para semana, para o dia, uma para a noite e uma para o fim de semana. E uma tinha ficado doente e a outra estava de folga. E ela não sabia o que ia fazer, como é que ela ia ficar o fim de semana com os filhos. Ou seja, vai dar errado isso em algum lugar. Não tem como. Tem que ter tempo, né? Hoje a gente tem uma filosofia que não é que eu vou dizer que está errada, né? Mas que tem dado resultado de alguma forma, que é o tempo de qualidade, né? Então, 10 minutos de qualidade melhor que uma hora sem qualidade, né? Uhum. Eu sou da filosofia que eu acho que é tempo em quantidade, porque pelo menos meus filhos, 10 minutos não, de Não qualidade supre. não supre, porque eles chegam com informação da escola, eu tenho que perguntar o que foi falado na escola, o que aconteceu na escola. É aí que nós perdemos os nossos filhos. Porque eles vão ter esse tipo de informação. Se você não colocar o contraponto, se você não colocar o que você pensa sobre esses assuntos, o que vai prevalecer é o que a escola ensinou, é o que o mundo ensinou. E que tá muito mais preso na mente, é repetido várias vezes até se tornar uma verdade. No mínimo, dentro de casa, tem que ficar em dúvida. Porque a resposta ele já vai ter lá, né? E aí eu falando isso, então eu pergunto, eu ouço, eu escuto, eu leio. Eu leio a Bíblia com eles todo dia, quando eu não estou igual a hora dessa, eles já devem estar dormindo. Ou indo para dormir, a mãe dele vai ler um devocional com ele e vai explicar a Bíblia para ele. Então tem coisas que eles vêm perguntando assim que eu falo, meu Deus, onde foi que esses meninos escutaram esse negócio? Não, não é assim não, calma, 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 volta aqui, deixa eu explicar. E um tem 4 e o outro tem 7. E vai piorar. Né? E vai piorar. E eu fico olhando assim, eu falei, cara, você não. Falei, filho, olha, anda aqui, vamos fazer isso, vamos andar junto, vamos. O papai gosta disso, o papai faz isso. Por quê? Ele acha assim, todo mundo nasceu com carro. Falei, aí, pai, o senhor ia de carro para a escola, né? Como é que era assim, seu pai te levar? Eu falei, meu filho, eu vou contar quando tiver uma idade melhor para compreender. Mas o papai não tinha carro, o papai passava essa ponte aqui andando, no sol e às vezes na chuva.
Aí ele falava, e para uma lanchada? Na escola todo mundo fala de lanche, né? Que a criança leva lanche, todo mundo leva lancheira. E aí ele foi perguntar, eu falei, não, não lanchava, não. Não tinha dinheiro para fazer lanche na escola. Às vezes, minha avó me dava um dinheiro, uma moeda, eu guardava, comprava um pão, uma coisa assim. Mas eu não tinha. Aí ele foi, até que ele chegou na escola, minha tia, meu pai não comia na escola. Mas ele precisa saber que eu realmente não Claro, tinha. a vida dele, a sua era diferente da dele. Diferente, às vezes ele fala assim, pai, senhor, pode me dar isso aqui, esse E carrinho? o problema dos nossos filhos hoje é que nós queremos dar para eles tudo o que nós não Não tivemos. tivemos. E isso é errado, cara. Isso aí é terrível. Também concordo que um tempo fácil transforma os homens em Sim, fracos. sim, tem tudo. Você vê hoje, tem menino aí que tá com menino, adolescente, né? 30 anos de idade, o dia todo em casa jogando videogame. O cara não faz nada, não trabalha e o pai tá ali. E eu vi esses dias no programa aí, o Chico Anísio fez uma paródia disso há 30 anos atrás. 30 anos atrás. O pai muito bem de vida e não tudo que o filho queria dava. Tudo que o menino queria dava. Como é que vai lutar? Como é que vai. Aí quem vai se dar bem hoje? O menino lá da favela, o cara que tá ralando, que pô, eu não vou entrar no tráfico, não vou entrar nisso, mas eu vou estudar, vou me Teve uma superar. orientação, né? É incrível, eu tava esses dias com os meninos na praça, a gente foi pra praça, que agora eles aprenderam a pular nos brinquedos e rodar assim, aí a gente chegou lá, tinha 3 meninos, 4 meninos lá, Scout, menino rodando e Pedro Henrique ficou olhando assim, aí ele ia lá, botava a cabeça pra baixo, aí Pedro olhava pra mim assim, pai, aí eu falei, você tá vendo esse menino aí? Tem quase a sua idade, tá vendo o que ele consegue fazer? Filho, ele cresceu assim. Às vezes o pai dele nem sabe onde ele tá, né, a mãe? Mas ele já tá aqui, já ganhou tudo. Ele falou assim: "Ah, então quando tiver 12 anos, eu saio de casa." Eu falei: "Não, moço, né? Deixa eu explicar. Deixa eu explicar melhor o que eu quero falar." Eu fui explicar o detalhe. Mas ele ficou admirado com a força que o menino tinha, com a condição que o menino subia, a velocidade, quase na idade dele. Ele ficou admirado. Imagine, e olha que eu tô com ele na rua quase todo dia. Imagine um que não chega perto, Não sai do apartamento. não sai do apartamento. Tá preso dentro de casa. Eu chegava, meu tempo, né, de criança, saía na rua, jogava bola, e chegava só o olho branco, o resto tudo sujo, quebrado, joelho rasgado. Tampa Hoje do os dedo. meninos não tem mais isso. Então, Isso na igreja. Tem crescido muito. É a mesma realidade, né? é a mesma realidade. É a mesma Só realidade espelha, né? A igreja ela vai espelhar o que está acontecendo na família. da família. Isso é verdade. Então, a gente tem um ataque à família muito grande, né? A gente tem percebido. Sempre houve um ataque à família, né? Sempre. Sempre houve um ataque à família. Mas hoje, não só ataca, como é permitido, né? É porque destruindo as famílias, sabe, fica muito fácil o domínio por alguém, o domínio da sociedade por alguém. Então, enquanto você tem famílias que zelam por princípios, por valores e colocam isso, vai resistir o domínio. Então, se você destrói a família, é muito fácil você dominar, levar a sociedade para onde você quer. Ninguém tem princípio, ninguém tem valor, ninguém faz o que quer. Faz o que quer. E o que eu tenho acompanhado bastante é essa geração criada sem pai, né? É o maior problema hoje a paternidade, falta de referência. Então, você não tem uma referência de pai, não está em casa, quem está te criando é a babá, sofre todo tipo de abuso, de abandono. Então, isso destrói a família. Eu acho que isso deve também ser uma das causas. Não tenho estatística, né? Não posso falar estatisticamente, mas o crescimento de suicídio entre jovens. Muito grande, muito grande. Eu praticamente escuto por dia, assim, todo dia alguém falando. É que a pessoa não tem razão para viver. O que é o suicídio, né? O sofrimento chegou a um momento tão grande que ele não tem mais razão para viver. Ele acha que não vai conseguir superar as dificuldades, as A lutas, dor, os né? problemas aí. Mas se você está com sua vida firmada em Cristo, você vai ter aí a diferença do cristão que teve uma experiência realmente com Deus. Pô, eu estou enfrentando as lutas e tudo, eu passei por muito problema difícil, mas eu vou superar. Jesus está comigo, eu sou mais do que vencedor. Eu vou aguentar o que for. E você tem uma resiliência muito maior.
O C.S. Lewis fala a respeito disso, né? Pergunta para ele, por que o cristão sofre? Ele responde, por que não sofreria, né? Se nós somos os únicos que temos a capacidade de saber lidar com o sofrimento. Então, assim, É uma oposição, né? Você tá indo assim, tá indo assim, todo mundo pra cima de você, né? E... Mas, cara, vai tentar. Isso aqui dá outro pode. Acho que eu nem cheguei no meio da pauta. Mas vamos. Você vai topar vir outro, fazendo dois aqui? Podemos marcar outro dia aí, a gente vem. Sem Ah, problema. então, você tem um espaço, quiser falar mais alguma coisa que você queira dizer assim, ou não, eu queria falar isso aqui. Não falei tudo já. Pois é, vamos trazer você apóstolo aqui para a gente falar um pouco de família, de criação, de mulheres no A gente tem que negócio. saber, né? Porque hoje você não tem limite onde um negócio desse alcança, né? Você tá na Aham. internet, você aham. não vai. Então, a gente se poda de muita coisa porque você não sabe qual a repercussão que vai ter isso e as consequências para você. Hoje na Uhum. igreja mesmo está sendo filmado, transmitido. Eu tenho que ter cuidado no que eu falo. Que às vezes a interpretação é que é o problema, né? Pega pedaços, transforma. Não, até o problema são as consequências. Hoje você pode ser preso. Isso é verdade. Tem que ter cuidado. Tem uma patrulha aí que está em cima. Não, tem um povo que tá só os algoritmos Se fosse só os de algoritmos, gente, teria bom, mas tem, pior que os algoritmos ali, tem só uns vigiando. algoritmos aí de toga que... Editório. E tem isso também, né? Você colocou aí, vocês vão publicar no YouTube ou Instagram. Eles acharam qualquer coisa que não Derruba. derruba Arruma tudo. você. É incrível. A gente vai criar uma plataforma É. só. Tem algumas sendo criadas aí, estão surgindo algumas coisas aí. Tem, porque tem. as pessoas estão começando a. Porque é como sempre o domínio que aparece, né? Vão surgindo depois os contradomínios. Então, Uhum. isso é bom. Então é isso, pessoal. A gente está aqui muito grato pela presença do apóstolo. A gente agradece aí por ter topado bater esse papo com a gente, né? E vão ter vários outros convidados e eu convido vocês a se inscreverem aqui no nosso canal, a deixar o joinha aí, comentar aqui embaixo, falar o que você achou do podcast, colocar alguns assuntos que vocês queiram que a gente possa estar trazendo para debate aqui, algumas pessoas que vocês querem também que a gente convide para estar aqui com a gente vai analisar a possibilidade, dependendo da pessoa também, né? Mas é isso, a gente agradece pela presença de vocês, pela presença do apóstolo aqui. E a gente já deixa o convite aqui para voltar uma próxima vez e a gente bater mais um papo. E foi muito bom esse papo, né, informal e abordando esses assuntos. Aí aproveitar, o pessoal que quer saber mais informações, né, mais conteúdos, acesse o YouTube, Reinando em Cristo. Nós temos lá uma página, tem centenas de vídeos lá. Tem também agora estamos com um aplicativo, né? RC Conecta, você vai ter informações. E nas redes sociais, Judson Bragança, tanto no Instagram quanto no YouTube, você vai ter lá uns conteúdos nossos acerca de fé, de espiritualidade, de empreendedorismo. Tem bastante coisa. Pronto, Isso vamos aí. deixar o link aqui na descrição do vídeo, que aí já... O pessoal Mais já fácil. vai lá assistir. Muito bom. Valeu, obrigado, apóstolo. Deus Obrigado continue vocês, abençoando. Amém. Deus abençoe vocês. Amém.